Oi, oi! O pessoal já avisou que tá chegando. O som, oi, Rê! Bem-vinda! Oi, Rezinha, outra Rê também. Bem-vindas! Vou esperar só uns 2 minutinhos. Oi, querido! Bem-vindo também! Bem-vindo, Val! Esperar só uns minutinhos para o pessoal ir entrando, né? Que teve uma galerinha que falou que viria. Ai, obrigada, Madinha. Deu uma arrumada aqui para vocês, né? Para não ficar, opa, deixa eu arrumar a blusa aqui. Boa noite, Val. Obrigada pela presença, querido. Vocês estão me ouvindo bem? Fazer live tem dessas coisas, né? A gente nunca sabe se tá ouvindo certinho. Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Oi, Rê! Tudo bem? Ah, que bom. Que bom. Vou ver se eu ponho uma musiquinha aqui, né? Enquanto dá esses minutinhos de 2 minutos. Mas eu separei umas coisas muito legais aqui hoje para falar, né? Tanto de fundamento da psicanálise, quanto várias questões, bem legal. E a que seria hoje, acabou que a gente transferiu para terça que vem, né? Com a Tereza, com a delegada Tereza Nogueira, que é uma querida também, é uma figuraça. E ela tem um baita de um projeto lá em Pernambuco, né? E ela publicou o livro dela, chama Barca Furada, como identificar sinais sutis de relacionamentos abusivos. Então essa parte de identificar sinais eu vou deixar um pouquinho mais para falar na terça-feira. Mas hoje a gente vai falar bastante sobre autoestima e como a gente melhorá-la para não entrar nessas barcas furadas, né? Aí na terça a gente fala um pouquinho mais. Bem-vinda, Margarete! Que bom que vieram, queridos. Estou bem feliz com a presença de todos. Vou só mais um minutinho para ver se vem mais para a gente começar. E aí que eu estava falando, Margarete, que na terça-feira, a live que seria hoje com a Tereza, a gente remarcou para terça-feira porque hoje ela iria compor a mesa do congresso que está tendo lá em Pernambuco, né, que tem ministros e tal, então ela foi convidada para a mesa, meio de última hora, e aí eu falei, ela assim, não, vamos fazer a partir das 9, Ju. Eu falei, não, cara, vai lá, fica tranquila, né, fica à vontade. Boa noite, Lúcia, bem-vinda. Falei, fica à vontade que, né, para fazer o network depois do congresso também, não ter correria, né. E, enfim, aí a gente ficou de fazer na terça-feira que vem, né? Nessa terça até, às 20 horas também. Enfim, amadinhos, vou começar aqui então, bora lá pro nosso papo de hoje, né? Separei esse assunto para falar hoje e a tia Real não fala que eu sou sua tia. Boa noite! Tá todo mundo vendo, tia? O que escrever aí vai todo mundo ver. Um beijo! E autoestima e relacionamentos abusivos. Como aumentar a sua autoestima e se blindar de relacionamentos abusivos? O que seria autoestima? Bem-vinda, Marci! Obrigada pela presença. O que seria autoestima, então? É a avaliação que fazemos de nós mesmos, abrangendo nossa autovalorização, confiança e aceitação das próprias qualidades e limitações. Pra que a gente fala de autoestima, né? Autoestima com U, né? Não é alta, é autoestima. Dá uma de Cíntia Chagas agora aqui, né? Então, pra que serve a gente ter uma boa autoestima? Além de reconhecermos nosso valor, se a gente não tiver boa autoestima, a gente não consegue nem reconhecer o nosso valor. A gente percebe muito mais facilmente comportamentos abusivos. Senão a gente acha normal, né? A gente começa a achar normal ser tratada de qualquer forma, com desrespeito. A gente consegue definir e estabelecer limites mais saudáveis,
adequados, que impedem que outras pessoas tirem vantagens ou desrespeitem, né, nossas necessidades e sentimentos. Tomamos decisões mais acertadas, que preservem nosso bem-estar. Evitamos locais, em razão disso a gente acaba evitando locais, pessoas, situações que possam desagradar, né? Aliás, degradar, né, a nossa dignidade e autorrespeito. E isso tudo eu tô falando para vocês aqui são situações que eu passei por muitos anos e eu estudei tudo isso em razão de ter passado. Então a minha experiência veio antes de ter estudado. Eu sou uma prova viva disso tudo que a gente vai falar aqui hoje. E se a gente tiver uma boa autoestima, a gente também tem mais segurança em dizer não. A gente realmente tem a capacidade de realmente negar o que não é bom pra gente, de forma mais tranquila, não se sente culpado por não estar agradando o outro, né? Se sente mais tranquilo em recusar situações, comportamentos que não são saudáveis. Temos relações mais baseadas em respeito mútuo, não em controle, manipulação, desrespeito. Temos clareza para identificar o que é aceitável e expressar nossas necessidades de forma mais assertiva. A autoestima elevada fornece coragem necessária para confrontar comportamentos abusivos e tomar ações necessárias para se proteger. Seja falando com parceiro, buscando ajuda ou até saindo desse relacionamento abusivo, né? Seja ele qual for. Tem menos dependência emocional. Uma pessoa com boa autoestima, ela não vai ficar ali buscando agradar a todo custo, né? Mais pra frente a gente vai falar ali por que a pessoa fica tão dependente emocional aceitando qualquer coisa, né? Tem menos dependência emocional porque não aceitam, nem justificam comportamentos abusivos por medo de solidão ou rejeição. A boa autoestima ajuda a desenvolver a capacidade de lidar com conflitos e abandonar relações tóxicas. Isso é interessante, assim, vocês vão ver que os abusadores e assediadores, né, tanto os abusadores em relacionamentos amorosos, até, né, familiares e de amizade, são muito parecidos esses relacionamentos, esses abusos em relação ao assédio moral. A diferença é que no assédio moral é no trabalho, né? Os demais abusos acontecem nos outros tipos de relação. Mas, segundo a psicanálise e psicologia, podem agir, os assediadores e abusadores podem agir de motivos movidos por impulsos inconscientes. Isso foi Freud que falou. Projeções de suas próprias sombras, conforme Jung, e quando essas partes reprimidas são projetadas em outras pessoas. Olha só, tipo, os assediadores e abusadores fazem isso porque veem no outro o que ele não tem, né? Até eu postei fiz um post esses dias sobre isso. E pela psicologia positiva, a justificativa é que ele busca o controle ou poder por uma falta de qualidade positiva desenvolvida, devido à falta de realização pessoal genuína. Ou seja, em regra, os abusadores são pessoas que eles se acham uma farsa, né? Sabe aquela síndrome do impostor? Para que eles finjam ser poderosos, né, ou muito bem resolvidos, eles acabam pisando quando eles não são, né, pessoas que não são bem resolvidas, pisam nos outros para que... Oi, Dr. Walter Túlio, querido, muito obrigada pela presença. E eles pisam, né, os abusadores, assediadores, pisam nas outras pessoas justamente por eles não terem aquilo que o assediado tem de bom, de qualidades. Muitas vezes é qualidade não só qualidade técnica, mas é qualidade também pessoal. Muitas vezes é uma alegria que ele não tem, né? São as sombras realmente da pessoa que ele vê a luz na outra e ele quer, né, baixar para não doer nele,
Então, assim, os abusadores geralmente fazem isso, embora aparentem ter uma autoestima elevadíssima, né? Geralmente são muito arrogantes, mas a verdade crua é que eles têm uma insegurança gigantesca. Oi, Rê, bem-vinda! E a tia Marina também. E eles têm uma insegurança gigantesca, os assediadores e abusadores. Por isso eles acabam querendo pisar. Na verdade não é pisar, né? Eu brinco que é assim, é puxar para baixo, né? E puxar para baixo, quem que puxa? Quem tá embaixo. E puxa para cima quem tá em cima, né? Eu vejo aqui, ó, o Dr. Túlio tá aqui hoje. Eu posso dizer aqui com todo o orgulho do mundo que eu trabalhei com ele. E ele é uma das pessoas que eu conheci que, cara, o cara só puxa pra cima. Por quê? Porque é uma pessoa que já tá em cima, né? Nos meus 2 livros aqui, que eu me tornei best-seller, né? Graças a todos vocês, inclusive, também, que compraram eles. Eu vi assim, as pessoas que estavam mais ou menos... eu percebi a insegurança das pessoas nesses lançamentos. Então, assim, as pessoas que se achavam menos do que eu, embora não fossem, bem-vindo, não compraram, né? E ainda tiveram a ação de vir falar que não compraram, sabe? O livro de R$1, R$2, R$3, né? Então, assim, fizeram a questão de falar mesmo que... eu também, só puxa pra cima. Com certeza, Margot, você é uma das pessoas fantásticas. Bom, aqui eu tô encantada que só tem gente boa que puxa pra cima, porque todos são de nível elevadíssimo, né? Muito, muito lisonjeada eu estou por vocês estarem aqui. E então, assim, por que a gente não tem que ligar pro que os assediadores e abusadores pensam sobre nós, ou falam, ou tentam, inclusive, difamar, né, falando para os outros a nosso respeito de forma ruim? Porque também te amo, Rê. E porque justamente eles... Oi, querida, bem-vinda também. Olha eu aqui, né? Tô dando beijinho, tchau, tchau para todo mundo. E porque eles sentem realmente uma insegurança gigantesca, né? E então não pegue para si aquilo. E como é que a gente não pega para si essas agressões, né? Claro que, assim, é igual aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate quanto até que fura, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não adianta também a gente achar que a gente é forte o suficiente para ficar aguentando porrada a vida inteira e nada vai abalar, né? Porque a gente tá bem, não sei o que, não adianta. A gente tem também que cuidar da nossa ambiência, como eu vou falar mais adiante. Mas enfim, e aí, passando um pouquinho mais pra frente, os psicanalistas dizem que as vítimas de pessoas abusivas e narcisistas são, em regra, olha só as milhares de qualidades que têm as vítimas. E por isso elas são vítimas, né? E elas são vítimas porque elas não enxergam todas essas qualidades. Mas olha só, geralmente elas são muito empáticas, né? Eu não coloquei aqui, mas elas têm as forças, né? Agora que vou apresentar para vocês também depois, mas elas geralmente têm as forças de caráter na assinatura, a generosidade, que é a capacidade da pessoa se desprender, se doar para os demais, sem esperar, né, em troca, simplesmente pela vontade de fazer um mundo melhor. A inteligência social, que é quando a pessoa tem a percepção do que o outro pensa, do que o outro sente, né? E a ambiência muda o jogo, né, Margot? Bem isso. E então, assim, as qualidades da vítima são gigantescas, são pessoas, em regra, muito bem-sucedidas, né? Em tudo, assim. O único problema das vítimas é que elas têm feridas emocionais das crianças interiores delas que fazem com que elas acreditem no que o abusador está falando para elas. Então, assim, geralmente as vítimas são muito empáticas e dependentes emocionais em algum grau,
baixa autoestima, apesar de todas as qualidades, são provenientes. Por quê? Porque geralmente são provenientes de ambientes familiares disfuncionais, né? Ou passaram algum perrengue, né, quando era mais novo, ou na infância, na adolescência, principalmente. Pode ter traumas depois, mas principalmente ali na infância e na adolescência, que cria a nossa personalidade, né? Nosso ego ali. E as vítimas geralmente são provenientes desses ambientes disfuncionais, muitas vezes de pais, mães narcisistas, né? Onde para ser validado, para se sentir amado, tinha que ser muito útil, né? Senão era... Ó, sim, é horrível. Eu já passei por alguns. Falo de carteirinha, né? E aí, inclusive, né, eu falo assim, ó, as nossas maiores dores são empurrões de Deus para que a gente encontre nossa missão, o caminho para nossa missão. Se eu não tivesse passado todos os perrengues que eu passei na vida, eu não teria mergulhado tão fundo nos estudos que eu mergulhei e continuo mergulhando hoje e não estaria me encontrando tanto assim. Mas enfim, são provenientes desses ambientes disfuncionais, né, onde havia agressões físicas ou psicológicas constantes, e aí, em razão disso, elas confundem o desrespeito, desprezo, controle e manipulação com amor. Porque é aquela coisa assim, sabe aquela coisa que a mãe fala assim, faz ali, né, eu vou fazer, só que na verdade não faz, né? Tipo, e vai indo, sabe, assim, sempre com mentirinha e tal, parece bobinho, mas não é, né? Se a gente ensina que a gente pode manipular o tempo todo, não falar a verdade, né, e tudo mais, e claro que isso é de forma leve ainda, né, gente? Tem coisas bem piores. Mas pode ser um início aí de fazer os nossos filhos acharem normal a pessoa ficar manipulando e mentindo. E aí acaba entrando em relacionamentos em que as pessoas vão mentir, vão manipular, e ele vai achar normal, né? E confundem desrespeito, então, continua querendo provar que merece o amor. Justamente porque lá, para ser amado, né, para ser amada quando era criança, tinha que ficar provando para os pais, né, que era boa o suficiente, né, que não precisava ficar criticando, que estava ali, ó, olha, né, pode ter orgulho de mim e tudo mais. Então, as crianças que crescem assim, tendo que provar o tempo todo o alto valor, em regra, ficam assim, embora elas enfrentem o mundo de frente, né? Porque tiveram que crescer praticamente sozinhas, assim, no sentido psicológico, né? Muitas vezes é aquela história assim, tipo, não fez, fez por obrigação, né? Não fez mais que obrigação. Não recebe uns elogios do passo a passo, só recebe elogio do resultado. E se o resultado ainda for mega, né, resultado. Senão não recebe elogio. Essas crianças ficam muito avariadas psicologicamente na questão de autoestima. E continua então querendo provar na fase adulta, sem perceber, continua querendo provar para os outros que merece amor, né? E aí fica aquela pessoa que fica querendo agradar, né? Se justifica as atitudes abusivas, inclusive. Não, mas ele me ama, né? Não, mas a fulana lá é legal comigo. Mas não consegue perceber as nuances, né? Do além do falado. E isso é muito importante. Se culpa pelas atitudes abusadoras. Então, assim, se a pessoa faz alguma coisa... eu mesma era muito assim, eu já justificava a ação ruim da pessoa, ela não precisava nem se justificar pra mim, eu já justificava pra ela. Olha essa situação. Hoje eu vejo assim, eu dou risada, mas né, como é complexo isso. A ferida busca, né, o mesmo padrão familiar. Essa ferida emocional da criança busca o mesmo padrão familiar, por isso ela acaba repetindo o padrão. Geralmente entra em relacionamentos abusivos, tanto amorosos quanto de amizade, inclusive de sociedade, né? Porque ele tá sempre ali achando que ele tem que dar o 11, né? Para que a pessoa esteja com ele, simplesmente por estar,
né? Então, assim, é como se a pessoa achasse que ela tivesse que dar rios para o outro dar uma gotinha. Porque essa criança, não se sentia amada, boa o suficiente, né, no âmbito familiar. Não era amada de forma incondicional. É aquele sentimento eterno de não se sentir suficiente, né? E aí vem várias consequências, né? Principalmente daquela história das perfeitinhas. A gente, no meu curso, eu falo muito dos sabotadores, né? Tem o Shirzad Chamini, um coach bem famoso nesse universo, que ele tem um teste até de inteligência positiva e dos sabotadores. Ele classificou 9 sabotadores. E um deles é a perfeitinha. A perfeitinha nasce justamente, é um adulto que cresceu de uma criança que era muito criticada. Era muito criticada. Então, assim, nada era bom o suficiente. Então, a pessoa fica perfeccionista ao extremo. Só que isso é horrível, porque além de causar um estresse, né, nela, ela geralmente as pessoas que atropelam os outros porque tem que estar tudo perfeito, ela não se desarma, né, para confiar nos outros, porque só ela vai fazer perfeito, e então é uma carga bem pesada, né? Isso então, na verdade, essa fragilidade toda, né, essa dependência emocional e essa busca por ser amado o tempo todo é a proteção da psique da criança interior, de quando a gente era criança, justamente para achar que aquilo lá é normal e não infartar. Porque o nosso cérebro faz o quê? Ele tenta ao máximo achar que aquilo ali é normal para não sofrer tanto, entendeu? Então, assim, quando a gente é criança, a gente não tem para onde fugir, né? Então a gente aceita aquilo lá e começa a ver aquilo lá como amor. Tudo que a gente recebe é verdade absoluta quando é criança, né? E por isso, inclusive, tem tantas e tantas mulheres presas em relacionamentos abusivos. Muitas vezes é financeiro, mas muitas vezes não é, né? É pura carência, né, Rê? Pura carência que leva a pessoa a buscar abuso. Não é fácil, é bem isso mesmo. É carência e é dependência emocional por não ter essa formação, né, da psique de forma que fosse genuíno, tipo assim, tivesse o bem-vindo, tivesse a certeza de quem qual é o seu propósito, né, qual é a vocação de vida, os seus valores, independentemente de estar agradando. Aí que a gente vê a importância de nós pais para isso. Por isso são capazes e foram ensinados essas vítimas, né, a serem fiéis aos abusadores e narcisistas, aprenderam a admirá-los e a bajulá-los, né, mesmo recebendo migalhas de afeto, porque na verdade estavam acostumadas a vida inteira a receber um afetinho aqui e 10 xingão, né? Então, assim, a pessoa começa a achar normal ser tratada dessa forma e acabam buscando e aceitando pessoas indisponíveis porque estão acostumados a terem que provar que são boas o suficientes para serem amadas, mantendo o ciclo de abuso. Bem-vinda, tia Magda, também minha madrinha amada, e em que o abusador e narcisista continua abastecendo, então, né, aliás, continua abastecido de amor e dedicação pela vítima, mesmo retribuindo afeto apenas com migalha. E o que acontece muitas vezes? E a vítima vai perdendo, então, a sensação, cada vez mais ela vai perdendo a sensação de estar sendo amada. E geralmente, principalmente os narcisistas, são fantásticos, né, no início. Eles são, assim, príncipes encantados, né? Até vai ser bem interessante a gente falar com a Tereza na terça-feira, porque no livro dela, a capa do livro dela, gente, é perfeita. É justamente, o nome é Barca Furada. Tem um cara assim, parecendo um príncipe, né, recebendo a mulher como uma princesa para entrar na barca, só que a barca é furada, porque, né, é um príncipe encantado no namoro. Na hora que ele perceber que te fisgou e não tem para onde você fugir, seja de forma financeira, seja por dependência emocional,
aí é só ladeira abaixo, né? Daí começa esse ciclo aqui, ó, né? Que a vítima começa o tempo todo a buscar aquele cara, começa a se culpar, achando que fez alguma coisa de errado, né? Tipo, afinal, aquele cara era tão bom, né? Ou a mulher era tão boa naquele início, alguma coisa eu fiz de errado. Afinal, quando era criança, era tudo a criança que tinha feito de errado, né? Ela não acertava nunca. Então, alguma coisa, né, a vítima fez de errado para a pessoa agir daquela forma, né? Enfim. E aí começa também a não acreditar na própria percepção, inclusive. As agressões psicológicas, mesmo quando não tem agressões físicas, muitas vezes faz gaslighting, que chama. Eles mentem, né? E aí você, né, a vítima fala assim: mas não foi isso que você falou. Não, eu não falei não, né? Falei desse jeito, assim, assim, assado. E como a vítima não tem essa convicção de que ela está certa, de que ela tem sim, né, valores e tudo, ela começa a achar, a duvidar da própria sanidade mental e das próprias certezas, se tornando cada vez mais a vítima e ficando cada vez mais presa, né, nesse relacionamento, recebendo migalhas de afeto, enfim. E quando ele percebe que a vítima está começando a acordar, aí o que ele faz? Ele volta a ser o príncipe encantado, ou a princesa, né? Para mostrar ali, dar aquela esperança para a vítima de que, olha, né? Se você ficar boazinho ou bonzinho, eu volto a ser aquele príncipe encantado. Então basta você ficar, ó, caladinho, né? Se anular, fazer tudo que eu quero, que aí tudo bem. Aí você voltou aí a acreditar na relação, pronto, ladeira abaixo de novo, aí volta o ciclo. Pra pessoa acordar, olha, haja terapia. Por isso é tão bom a gente estar com a autoestima em cima, né, em dia, e realmente ter pessoas, né, se já está no relacionamento, buscar ajuda com terapia. Tem terapias, né, baratíssimas, assim, que eu posso indicar depois também. Tem terapeutas maravilhosos. A Rê mesmo aí, que tá presente, é uma psicóloga maravilhosa. Então, tem muitos meios, gente, né? Não fiquem sofrendo. E no início a gente não quer nem enxergar, na verdade. A gente não quer nem enxergar, porque a dor é tanta, né? Olha lá, busquem a psicóloga Rejane, ó, indico. Maravilhosa. E a vítima tá tão em frangalhos que ela não quer nem acreditar que ela caiu num gaiato tão grande, né? Ela não quer nem acreditar. No começo ela fica até se negando a ver essas notícias para não ver que ela tá numa situação dessa, porque, né, é uma dor tão grande que não quer enxergar, né? Isso é tudo de forma inconsciente, gente. Então, assim, qual é a estratégia para fortalecer a autoestima? Primeiro, autoconhecimento com autorreflexão e aceitação do que não pode ser mudado. Então, assim, primeiro, autorreflexão, a gente para, né, para pensar, analisar de uma forma mais distanciada. Para isso, eu indico demais, mas demais. Tudo começou para mim quando eu comecei a escrever. Fazer assim, ó, você tá com alguma angústia, tá sentindo um peso no peito, né, não sabe o que é, comece a escrever. Não sei o que eu sinto, mas escrever à mão, gente. Pega um caderno grandão, né, com caneta, pra você ver que aquilo ali é de verdade, né, não escreve de lápis não, que não dá o mesmo efeito. Bem-vinda de volta, Rê. E aí você vai escrevendo, mesmo que você não tenha nada na hora pra falar, você começa a escrever assim, né, Rê? E começa a escrever, não sei o que falar, começa a xingar. Se tiver com vontade de xingar, xinga. Bota lá todos os palavrões possíveis e imagináveis. Vai vindo todos os sentimentos que vocês tiverem.
Gente, escreve, 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 escreve. Vocês vão ver que parece que vai tirando como luva, assim, ó. Parece mágica, mas não é. É comprovado, é escrita terapêutica, isso chama. Você vai escrevendo, escrevendo, bota, né? Eu fiz uma época né, o meu primeiro livro, inclusive esse aqui, ó, Mãe Atípica, né? Mãe Atípica, solo sem rede de apoio, mas pandemia, e agora José. Eu comecei a escrevê-lo em razão de uma escrita terapêutica. Né? Eu tava com a minha terapeuta na época e ela, Ju, vamos colocar... Já tava tomando remédio na época e nada funcionava, né? Eu tava em terapia já fazia um ano. Ela, vamos fazer escrita terapêutica, então. E aí comecei a escrever todo santo dia. Gente, tirava feito água, assim, ó. E aí com o tempo você vai vendo, vai conseguindo analisar com um certo distanciamento tudo que te dói. E isso começa a não doer mais, né? E em razão disso, passar dessa fase de você jogar fora, sabe? Se te fizer bem, vale a pena, inclusive, você pegar depois, rasgar tudo, jogar no lixo ou botar fogo, sabe? Tipo, tinha esse exercício, ou colocava fogo ou colocava no lixo. Eu percebi que pra mim valia mais a pena colocar no lixo, dava mais efeito de tranquilidade do que pegar fogo. Agora não me pergunte por quê, né? E aí, identificando depois disso, as crenças limitantes. Como que a gente identifica crenças limitantes, gente? Essa escrita, toda vez que vocês tiverem um pensamento negativo, escrevam o pensamento negativo, sabe? Sempre escrevam o pensamento negativo. Vocês vão começar a ver a quantidade de pensamentos negativos que vocês têm por dia. Vocês sabiam que descobriram que para cada pensamento negativo, a gente tem que ter no mínimo 3 pensamentos positivos para neutralizar o pensamento negativo? Então, olha a força do pensamento negativo na nossa saúde. Sim, boa de descarte, seja isso, né, Rê? E, enfim, e aí, o ideal é a gente começar identificando quais são as crenças negativas, né? E limitantes ali, que ali a gente vai começar a perceber o que é que a gente pensa de forma mais constante e coloca na frente qual é a crença que a partir daí a gente faz um exercício assim, ó, gente, a partir de cada coisa ruim, pense em 3 coisas boas que podem surgir a partir daí, não é apesar, a partir da coisa ruim. Né? Vocês vão ver que é fantástico esse exercício, parece bobo, mas é fantástico, porque a gente descobre que realmente as coisas ruins na vida acontecem para que a gente siga um rumo que é pra gente seguir, né? Parece Deus nos guiando, como se, você não entendeu até agora que é para ir por aqui, né? Então eu tenho que fazer isso contigo para você ir por aqui, né? Então, comecem a olhar dessa forma. Então, assim, aconteceu algo ruim, então pense assim, há uma porta se fechando para que outra melhor se abra, tá? Então, identificadas as crenças limitantes, aceite o que não pode ser mudado. Tem um exercício de virtuologia fantástico, tem que fazer por 14 dias. Eu tenho ele, eu coloquei ele no Spotify, dá para vocês escutarem e escreverem ele, tá? Tá no Spotify, Mergulhe no Flow. Se vocês procurarem ele no Spotify, meu canal é Mergulhe no Flow. Ali tem várias meditações, e uma delas é a meditação de aceitação. É um exercício de virtuologia. É para fazer por 14 dias no mínimo, direto. Se esquecer de um dia, tem que voltar a estaca zero, tá? E aí, bem-vinda, tia Nara também. E aí, volta pra estaca zero dos 14 dias, tá? Na hora de fazer o exercício, não pensem na pessoa, vocês pensam numa cena que machucou. Então, assim, pensa em uma situação que te machucou demais, que causou um trauma, e pensando nessa cena, você faz todo o exercício de aceitação. É fantástico, vocês vão ver depois, né? Com o tempo a gente vai falando mais depois.
identificando, então assim, fora essas questões, autorreflexão como estratégia de fortalecer a autoestima que a gente está falando, né? Autorreflexão, identificação de crenças limitantes, a escrita terapêutica, a aceitação do que não pode ser mudado, identificando as suas forças de assinatura. Gente, as forças de assinatura, que é por meio de um teste a gente descobre, tem os psicólogos positivos classificaram em 6 virtudes que a humanidade tem 6 virtudes e dividiram essas virtudes em 24 forças. Esse bem-vinda, tá? Eles têm, né, esse teste tem 24 forças. As primeiras 7 forças do teste, do resultado do teste, que é inclusive gratuito esse teste, para quem quiser fazer, por favor, me manda uma mensagem depois que eu mando o link. Vocês identificam, as primeiras 7 são as forças de assinatura. Quem usar essas forças, se você tiver em atividades em que você usa no mínimo 4 dessas 7, você entra em flow, que a gente chama. Né? Por isso que até o meu método chama método mergulho no flow. Por quê? Você simplesmente perde a noção de tempo e de espaço. São atividades em que você faria sem ganhar dinheiro, né? É fantástico. Eu vou ler aqui para você, ó, meu livro, gente, que lindo, ó. Chegou o físico também, além do digital. Então eu vou ler aqui para vocês, ó, quem que inventou isso, né? Quem que descobriu? Foi uma pesquisa científica de 55 cientistas, né? Bem séria. Foi mais de 8 milhões de pessoas pelo mundo que fizeram esses testes até chegar nessa classificação, né, que chama classificação do VIA. E eles classificaram dessa forma. A virtude de sabedoria, na virtude de sabedoria, a gente tem as forças da criatividade, curiosidade, senso crítico, amor ao aprendizado e perspectiva. Na virtude da coragem, a gente tem a bravura, perseverança, honestidade e entusiasmo. Na virtude da humanidade, a gente tem as forças do amor, da bondade e da inteligência social. Na virtude da justiça, a gente tem a força do trabalho em equipe, imparcialidade e liderança. E na virtude da temperança, a gente tem as forças do perdão, humildade, prudência e autocontrole. E a virtude da transcendência, apreciação da beleza, excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Para que é bom a gente saber disso? Olha só o que eles descobriram. Quem usa diariamente as suas forças de assinatura, que são as 7 primeiras desse teste, né? Ou no mínimo 4, o ideal é você usar pelo menos a 7, pelo menos não, a 7, que aí você entra em alto desempenho. As equipes de alto desempenho todas usam as 7 forças, as 7 primeiras forças, né, do teste VIA. E para cada pessoa, gente, para começar também, outra coisa muito importante, eles descobriram que essa é uma pessoa a cada 5 milhões de pessoas que tem a mesma combinação das 5 primeiras forças de caráter do resultado do VIA. Então, assim, já é muito difícil encontrar outra pessoa que tenha a mesma combinação só das 5 primeiras. Em relação às 24 forças, é 1 em 8 bilhões de pessoas que têm a mesma combinação. Isso eles fizeram aquele cálculo matemático doido lá que encontra a proporção um combinando com o outro, né? Então, quer dizer, só a população mundial é 8 bilhões e alguma coisa. Então é praticamente impossível você conhecer alguém que tenha a mesma combinação de forças. Se isso aqui não for uma prova de que a gente veio com uma missão única, cada um, né, nesse mundo, eu não sei mais o que é, né, gente? Eu acho que Deus estava ali, ó, tipo, ó, né, se vocês querem uma coisa científica para provar, tá aí, né? O dom de cada um é só seu e você use bem. Enfim, quem usa essas forças de assinatura, né, essas 7 forças de assinatura, descobriram o quê? Que fizeram uma pesquisa com alto desempenho, né, inclusive com atletas olímpicos, para chegar a esse resultado. As pessoas que usam, então, essas forças de assinatura são 18 vezes mais capazes de alcançar metas,
são 6 vezes mais engajados no trabalho, ou seja, eles ficam 6 vezes mais chances de ficar focado no trabalho ou na atividade que estiver fazendo. Tem muito mais facilidade, então, de obter alto desempenho, porque imagina, a pessoa fica hiper focada, né, no que está fazendo, fica 12,5 mais produtivos. Imagina isso, gente, 12,5 mais produtivos no trabalho. Podem resolver problemas e superar adversidades com mais facilidade, fortalecem os relacionamentos, reduz estresse e aumenta a autoconfiança. Claro, a pessoa se conhece e percebe a força que tem, todas as virtudes e forças que tem, né, naturais, que vêm de talento. Só falta potencializar essas forças. Diminui a ansiedade e depressão. E tem 3 vezes mais chances de obter maior felicidade e bem-estar e de viver uma vida com propósito e significado. Olha só a quantidade de benefícios que tem se a gente observar e trabalhar em atividades em que a gente use, né, essas forças. Até estava falando com o pessoal hoje do tribunal como seria fantástico a gente usar isso para locar as pessoas nos setores adequados com as suas forças e virtudes, né? Isso até tem várias ferramentas para isso, é maravilhoso. Eu tô para conversar lá com eles pra gente ver se eu consigo lá dar um treinamento lá no tribunal também em relação a isso. Então, feito isso, gente, né? Você identificou as forças, viu a valorização delas, vocês têm que pensar como também estratégia de fortalecer a autoestima, ter a autoempatia e autocuidado, não só com os outros. Geralmente a vítima de relacionamentos abusivos é muito empata com os outros, mas não consigo mesmo, né? Então, assim, para começar, comece se tratando da mesma forma que você trata os outros. Para começar, gente, ó, uma coisa boba, assim, boba. Eu sempre fui de receber os outros, assim, com o maior carinho do mundo, porque eu amo receber. Bem-vinda, Bruna. Eu amo receber as pessoas em casa. E aí eu recebia com todo o carinho, toda a pompa, não sei o quê. E eu lá tomava água no copo de requeijão, né? Ou na garrafa de água, aquelas de 2 litros que o povo leva na academia, o balde da academia. E aí, o que se a pessoa utilizar essas forças, ela decola. É isso mesmo, né, Margot? A Margot fez o meu workshop Mergulho no Flow. E aí, o que eu fiz? Não, bora tomar água numa taça, porque eu também mereço, né? Isso aqui faz parte do nosso autocuidado, do nosso treino de automerecimento. Então, é muito importante a gente ter esse autocuidado conosco, não só com os outros. E faz, no mínimo, na mesma proporção do que a gente faz para os outros. Então, assim, autoempatia, autocuidado físico e emocionalmente, ter autocompaixão, se amar da mesma forma que os outros, não se culpar, inclusive por situações em que se colocou, né? É muito fácil a vítima ficar anos e anos, né? Eu mesma fiquei anos, gente, me chicoteando por ter aceito tanto desrespeito, humilhação, traição, né? E a vítima fica naquela loucura, muitas vezes não sai pela esperança de que volte para não encarar que foi tança, entendeu? E aí a pessoa fica mais ainda mergulhando nisso, né? E então, assim, aceita o que aconteceu, não se culpe tanto, né? E bola pra frente, né? Na virtuologia fala muito isso. Esses exercícios tem uns exercícios fantásticos, tanto de aceitação, de perdão, né? Eu coloquei, inclusive, também ali no Spotify, Mergulho no Flow, gente. Tem um exercício de autoestima depois também que eu vou passar para vocês. Enfim, fora isso tudo, voltamos então para a importância de estarmos em ambientes positivos, ambientes sociais com pessoas verdadeiras, né? Com pessoas que realmente que te queiram bem, te tratem com respeito, com carinho, consideração, né? Não, mesmo no trabalho, gente, mesmo no trabalho a gente não deve ficar em lugares que adoeçam, não devem, o custo é muito alto, né? O custo de saúde
mental e física é muito alto. Então, assim, a felicidade, ela traz um benefício não só de saúde física, mas, aliás, não só de saúde mental, a saúde física, né? Tem muitos benefícios físicos a felicidade. Então, assim, não joguem fora de vocês, né? Então, né, eu já li para vocês, fiz um script aqui para não esquecer de nada. E aí, os sinais de alerta, né, para evitar um relacionamento abusivo, eu falei aí umas pinceladas para vocês, mas eu vou deixar o grosso ali pra gente falar na terça-feira que vem, que vai ser, a gente vai falar da barca furada lá com a delegada, né, Tereza Nogueira, que ela atende mulheres vítimas de violência em Pernambuco, né, que é uma das cidades que era mais a violenta de todas ali. Bem-vinda, Monique! E aí ela atende maravilhosamente bem, ela tem inclusive um podcast, né, chama Delegada, maravilhosa. Então vai ser bem legal. Eu vou deixar para falar mais desses sinais de alerta de que é um relacionamento abusivo ali com ela na terça-feira que vem, ok? E, né, a história de superação que eu poderia contar para vocês é a minha, inclusive, né? Eu passei por uns maus bocados, assim, quem me conhece sabe, os maus bocados que eu passei. Só que eu só me toquei de tudo, né, que eu tinha passado quando eu me vi mãe atípica, divorciada, sem rede de apoio familiar, no meio da pandemia, né? E assim, eu falei, ferrou, né? Acabou, minha vida acabou, né? Acabou aqui, né? Eu que fazia um monte de coisa legal, assim, na vida, falei, acabou, né? Aí, o que aconteceu, gente? Em razão, graças a Deus, né? Eu tinha meu filho já, e em razão do amor imenso que eu tinha por ele, da minha força de assinatura, da minha segunda maior força de assinatura, que é o amor e o aprendizado, eu mergulhei nos estudos. Eu falei, não, eu tenho que sair disso aqui. Eu vou mergulhar nos estudos de psicologia, né? Vou me enfiar mesmo no autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque não é isso que eu quero que meu filho passe. Não quero passar isso para o meu filho. A vida é bela, eu tenho que voltar a ver a vida de forma positiva. Era esse o meu pensamento. E olha, gente, no começo a gente parece um robôs, né? A pessoa que está em depressão, ela parece que está tudo mecanizado, nada assim, até para ter um exercício que eu vou passar para vocês também depois, parece que tudo, né, tudo é mecanizado, assim, porque você não tem mais vontade de fazer nada, vontade de ficar deitado na cama, né? Quem conhece ela, amada, obrigada, Rê. E então, assim, tem muitos e muitos exemplos, gente, de que dá para sair de um relacionamento ruim, né? De relacionamentos ruins, não só de relacionamento amoroso, mas de relacionamento familiar também, infelizmente, né? Ninguém quer ficar afastado de pais, irmãos e família, né? Ninguém, né? Gosta de estar sozinho no mundo, né? De família. Se saiu, tenham compaixão com pessoas que aconteçam isso, porque provavelmente ela demorou anos para ter coragem de fazer isso, e ela só fez isso para sobreviver, né? Porque senão uma vez eu ouvi oi, Inês, bem-vinda, ouvi uma comparação, uma comparação com até super-homem, né? Falaram assim, até super-homem, gente, perde a força se estiver perto da Kryptonita. E é verdade, não é, gente? Tipo assim, não adianta se fingir de Mulher Maravilha achando que vai, não, né, mãe, pai, ou né, quem for, e eu sou forte o suficiente e tal. Não, gente, a gente sempre vai esperar um carinho, um afeto, uma palavra doce, né? E não adianta esperar a palavra doce, afeto de onde só vem porrada. Então, assim, não adianta, você minguar a tua autoestima, você fica tentando, né, melhorar de um jeito, chega perto da Kryptonita, desaba toda a força. Então, assim, se fortaleça, né, agradeça, assim, né, aquela história, a gente tem que agradecer,
a tudo que nos deram, a vida, né, a tudo mais. Eu sou muito grata, por exemplo, né, a tudo que meus pais me deram, tudo que meus irmãos me deram, não tenho a menor dúvida disso. A gente tem sim que perdoar, né, porque a gente tem que entender os motivos, e por mais que a gente não concorde, a gente entende que o porquê que eles são assim, né, por que eles não quiseram se autodesenvolver, enfim. Mas vamos começar da gente se autodesenvolver, vamos mudar esse ciclo, para não passar de geração em geração, né? Que pare aqui esse ciclo, entendeu? Seja a pessoa forte que vai romper esse ciclo de abuso de gerações em gerações. Isso é muito, muito, nossa, você vê florescer, tanto você quanto o teu filho, você vê florescer depois que você tem essa fortaleza em você. Então, assim, depois de você identificar suas forças, crenças limitantes, melhorar, né, no seu pensamento para o pensamento positivo, usar suas forças a seu favor, né, encontrar, aí você pode facilmente encontrar a vocação profissional, propósito de vida. Gente, isso aí não tem como não sair da depressão. Sabe? Não tem como. Quando você encontra seu propósito de vida e vocação profissional, você tem vontade de acordar mais cedo, né? Isso energiza de um jeito que você pode estar trabalhando, tanto assim, ó, psicologia positiva, gente, eu comecei a estudar, eu tenho que colocar um relógio para despertar, para eu não ficar estudando até as 3 da manhã. Eu tenho que pôr para despertar para ir dormir às 11, porque, né, o sono faz muita falta, a gente precisa de 7 horas ali de sono, né, 6 no mínimo, e eu ponho para despertar, porque eu entro em flow, né, então a gente precisa dessas atividades em que a gente usa essas forças, porque muitas vezes as pessoas que são vítimas não conseguem nem ver quais são os seus talentos, né? E esses testes, tem vários testes, inclusive, não tem como a pessoa não acreditar que ela tenha valor, porque são testes científicos. Então, assim, sai daquela história de que, não, ele tá me elogiando só né, porque ele é bonzinho. Eu não sou tudo isso, porque quem é vítima e quem tá em depressão, até isso começa a achar que os outros estão mentindo para ela em relação à qualidade dela, entendeu? Então, assim, fazer esses testes é muito, muito importante para que a pessoa tenha noção da validade dela no mundo, né? Das qualidades dela, dos talentos dela, do que ela pode fazer no mundo. Enfim, eu vou deixar para vocês, então, aqui quase finalizando, algumas práticas para fazer de forma diária. Além da escrita terapêutica, que eu já comentei, tem o diário da gratidão, gente. Esse diário parece também outra coisa bobinha, mas assim, muda a vida. Diário da gratidão, o que é? Como é que você faz isso? Deixa ali no criado mudo do lado da cama, antes de você deitar, né? Você escreve 3 coisas boas que te aconteceram no dia, né? 3 coisas boas. Eu sei que no começo, para quem tá depressivo, é muito difícil, mas tenta, sabe? Assim, ó, nem que seja assim, ó, conseguir levantar da cama hoje, sabe? Já é uma baita coisa. Com o tempo, vocês vão vendo que vocês vão conseguindo colocar mais coisas, vão conseguindo enxergar, né? Porque no começo, a pessoa que tá depressiva nem a gratidão por estar viva ela tem, porque a vontade dela é de ir embora, entendeu? Então, assim, você pode se sentir meio mecânico na hora de fazer isso, mas façam, porque com o tempo você vai vendo cada vez mais coisas boas que aconteceram no seu dia. E não só isso, na frente de cada coisa boa que você colocou, que aconteceu no seu dia, escreva, sempre escreva, gente, não adianta só pensar, tá? Esse exercício é sério, é comprovado psicologicamente, né? Por muitos cientistas. Na frente de cada coisa boa que aconteceu, coloca o que é que você fez para contribuir que ela acontecesse, porque a gente sempre contribui, sempre, né? Até um exemplo que eu dei tipo, mas a pessoa me elogiou, né? O que eu fiz? Não fiz nada. Fez sim. Você se arrumou o cabelo, você, né? Alguma coisa você fez para receber aquele elogio.
Então, assim, você contribuiu sim para que essa coisa boa acontecesse. O que isso acarreta, gente? Acarreta a autorresponsabilidade para nossa felicidade. Felicidade pode sim ser conquistada, né? Não é um estado de emoção acaso, entendeu? Pode acontecer algumas coisas que são por acaso, pode, mas é um estado que a gente pode criar, entendeu? E é um estado e principalmente a felicidade autêntica, não é aquela felicidade que a gente fica gargalhando o tempo todo, não, é a felicidade que traz paz, tranquilidade, uma vida plena, né? Que você se sente realizada, preenchida, né? Não fica aquela sensação de vazio, aperto no peito, enfim. É muito legal esse exercício, façam, por favor. O hábito de autocuidado, gente. Também isso aqui parece bobeira. Bem-vinda, Tati. Hábito de autocuidado. Né? Se trate, como a gente falou, se trate como você trata quem você ama. Né? Toma um banho como se você estivesse num spa. Sabe assim, eu sei que a gente que é mãe, é muito difícil a gente ter esses momentinhos, né, que seja pra gente cuidar da gente. Gente, fecha o banheiro, tranca o banheiro e toma um banho como se fosse num spa, sabe assim? Pega um perfume, passa um creme com um cheiro assim que te faça pensar que você tá num spa, num hotel 5 estrelas, né? Se cuide, sabe assim? Se cuide com coisas pequenas mesmo. Ah, vai deitar, passa um creme no pé, assim, sempre tentando pôr fragrância, sabe? Uma coisa que eu amo, gente, até eu pus aqui agora, não dá pra vocês verem, mas essências. Essências muda também muito o nosso humor, né? Até no meu livro tem um capítulo que eu falo só sobre aromaterapia, como é importante a gente ter esses cheirinhos em casa para mudar o astral. Então, o de lavanda, eucalipto, ajuda muito a gente a elevar o astral. As mais cítricas ajuda demais, né? Vai ficar gravado assim, Tati. E aí a única coisa é que para quem ficar vai ter um bônus aí de 40% nos meus cursos, tá? A lavanda é maravilhosa, gente. Parece mentira, mas acalma demais, né? Então, assim, antes de eu pensar em alguma coisa, dou uma cheiradinha nela, põe no ambiente, nossa, você já acalma de um jeito que é fantástico. E aí, outra coisa interessante. Na agenda, a gente geralmente coloca um monte de afazeres, né? Tudo que a gente tem que fazer no dia. Tem que trabalhar, tem que buscar a filha na escola, tem que levar na terapia, tem que fazer compra, tem não sei o que, vários deveres, né? Só que a gente não coloca momentos destinados a gente ter emoções positivas ou entrar em flow. Então, assim, tenha o capricho de colocar na sua agenda diária momentos, nem que seja 5 minutinhos, gente, momentos para você sentir emoções positivas. Pode ser colocando uma música, assim, com a intenção de te elevar o astral. Pode ser tomando um café no meio da tarde, né, numa padaria, sabe, assim, pode ser, sei lá, você coloca algo que te remeta a algo muito bom e que te eleve o astral. Isso aí é maravilhoso também, você vê, são tudo práticas diárias para virar hábito, muito fáceis de serem feitas por qualquer pessoa, e isso muda a vida, gente. Aí no final, né, eu indico fazer a meditação, né, antes de dormir. Eu fazia lá com a Rê, né, que a Margarete, a Margarete não participou da mentoria, mas a Rê, a Tá, participaram da minha mentoria, da primeira turma de mentoria, e todo o encontro eu fazia ao final uma meditação. E a meditação da autoestima é muito legal para essa questão, né? Se a pessoa tá meio para baixo, faça essa meditação da autoestima. Eu gravei ali também no Spotify, Mergulho no Flow, tá? Tá disponível lá para quem quiser. Compre flores, né, Tati? Também. Eu amo assim, ó, tipo, eu amo orquídea, né? E eu comecei a comprar flores para mim, né? E é maravilhoso isso, se tratar como você gostaria de tratar outra pessoa e gostaria de se tratar. Se a gente não se tratar bem, ninguém vai tratar. Porque a pessoa começa a achar que você aceita muito menos, né? Que você vale muito menos.
Então comece por nós mesmos a nos valorizarmos, que aí automaticamente os outros vão nos valorizar e vai saber que a gente tem limite, né? Sabe impor limite, ok? Enfim, amadinhos, fora tudo isso, eu espero que tenha acrescentado aí para vocês no dia de hoje e, né, para quem esteve presente aí, quem vir essa gravação, eu vou deixar esse cupom. Liberei um cupom de 40% aí de bônus para os meus cursos, tanto o workshop Mergulhe no Flow, que eu falo justamente sobre, né, eu ensino a como encontrar a sua felicidade, ensino como você faz esses testes, como você faz os exercícios para você utilizar e fortalecer as suas forças e virtudes. Faço uma vivência, né, de exercícios da virtuologia também. Vocês identificam quais são os seus pontos fortes, forças e virtudes, né? Utilizar de forma equilibrada, tem uma tabelinha muito legal para você saber identificar aí se você tá pendendo para um lado, pendendo para o outro, que não dá para fazer de forma desequilibrada. Outra a vivência de meditação, né, da autoestima. E esse workshop tá gravado, tem os slides também que são bem ricos, tem bastante informação no workshop, no slide. E para quem quiser, né, quem adquirir até amanhã ao meio-dia, que eu deixei liberado esse cupom, é o cupom Live Autoestima, tudo junto, tá? Live, L-I-V-E, Autoestima, tudo junto. Esse cupom é bônus de 40% para adquirir qualquer um dos meus cursos. Tem o workshop Mergulho workshop Escrita Bestseller, que eu também ensino todas as dicas aí de como eu me tornei 2 vezes best-seller, como escrever seu livro, né, digital, como fazer o livro físico, sem precisar gastar rios de dinheiro aí com editora, gráfica, enfim. O link para a compra desses cursos e dos meus livros também estão todos na minha bio do Instagram, tá? E, enfim, muito, muito obrigada, amados, por estarem aqui presentes, né? O pessoal que vir essa gravação depois, obrigada também por né, proporcionar isso. Eu espero que tenha crescido aí na vida de vocês. Qualquer coisa me falem, né? Mas aproveitem esse bônus aí, porque eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês, tanto da escrita quanto do Mergulho no Flow. O da escrita mesmo, para quem quer autoridade, né, de forma gratuita aí, ganhar autoridade, é um baita de uma propaganda gratuita na maior plataforma, né, que é a Amazon. É muito legal. Enfim, queridos, muito obrigada pela presença. Ótima noite a todos. Fico feliz de estarem aqui. Obrigada. Um beijo. E até terça, hein? Não esqueçam. Terça-feira vou fazer junto com a Tereza Nogueira, pra gente falar sobre os sinais sutis do relacionamento abusivo, para já cair fora logo no começo. Tá bom? Um beijo. Até mais, amadinhos.